Bom, sejam bem-vindas ao nosso aulão. Eu quero trazer hoje um geralzão sobre muitas das coisas que eu falo sobre alimentação consciente e, e falar um pouquinho do meu processo com a alimentação também. Eu sempre fui uma nutricionista meio frustrada. Desde que eu comecei a atender, eu via que o processo com as dietas me incomodava, não era um método muito eficaz. Eu queria que as pessoas pudessem aprender sobre os alimentos. Então, durante as consultas, eu fazia lá as consultas tradicionais uma vez no mês, aí eu tentava explicar e a pessoa tinha que entender rótulo, tinha que entender várias coisas ali que eu não conseguia compilar na dieta. Então, isso foi me incomodando a tal ponto que depois que veio a pandemia, eu comecei a explorar formas de ensinar esse processo e montar algumas aulas, pensar quais são os conteúdos fundamentais que uma pessoa precisa saber para ela conseguir se alimentar do zero. Então, ela precisa entender os rótulos, ela precisa entender os nutrientes. E aí, essa é a terceira turma de um grupo de mentoria que eu estou fazendo. Eu já fiz outras, então a cada edição eu estou repaginando e trazendo novos conteúdos. De uns tempos para cá eu me aproximei muito da astrologia, entendendo um pouco dos meus processos, dos meus signos. Sou uma escorpiana com lua em gêmeos, então tem muito do entender as profundidades, entender de onde vêm as coisas e querer saber e ser curiosa. Então eu estou sempre estudando e sempre querendo entender muitas coisas. E ultimamente a parte comportamental me pegou muito. Então eu tive o conhecimento da faculdade de nutrição, eu me formei na UNB. Fui para nutrição esportiva logo depois, que era muito a minha vibe, eu era super da academia e gostava muito de alimentação relacionada a treino. E vi que não era muito meu lugar ali, que meu lugar era um pouco mais em entender comportamento, entender pensamentos, e fui trazendo muito para a ideia da nutrição comportamental no meio disso tudo. E aí veio a pandemia, eu comecei a fazer diários, eu anotava a minha alimentação no papelzinho, fazia tabelinhas e comecei a perceber várias coisas sobre a minha alimentação que eu sempre tive dificuldade, sempre foi difícil fazer dieta para mim. Apesar de ser nutricionista, eu ficava me cobrando, então não era um processo muito fácil. E por isso que eu fui encontrando outras formas de trazer isso. E já trabalhei com várias pacientes, já tive algumas alunas também que aprenderam esse processo e me, me engrandece muito poder fornecer o conhecimento necessário para que vocês possam fazer a própria escolha na alimentação de vocês. Entender por que que eu preciso de proteína, que alimento que vai me fornecer essa proteína, em qual momento do dia isso é importante. Então, hoje eu quero trazer um pouco desses conhecimentos para plantar a sementinha ali de todos esses conceitos relacionados à alimentação. E depois a gente vai ter toda uma jornada para explicar e a gente enraizar todos esses conhecimentos de fato, eu vou explicar para vocês. E ao final do encontro de hoje, eu quero liberar o template do meu diário que eu fiz no Notion, que vocês podem experimentar com a alimentação de vocês. Ao final, da parte de teoria sobre os pilares da alimentação consciente, eu vou falar, explicar, mostrar os meus diários. E aí vocês vão poder experimentar, passar a semana anotando, entendendo e tomando um pouco mais de consciência. Vai ser uma experiência bem legal aí para vocês ao longo desses próximos dias, tá bom? E eu fico à vontade fico disponível para vocês tirarem dúvidas, falarem comigo no privado, falarem comigo lá no Instagram, então estou aí para vocês, tá bom? Eu vou começar compartilhando minha tela, já fiz toda essa apresentação. Se surgirem algumas dúvidas, vocês podem mandar no chat, que aí no final eu vou dar uma olhada e vou responder todas elas, tá bom? Bom, mas que eu começo. É esse aqui. Não vão ser muitos slides, mas eu gosto muito dos slides porque eles me dão essa impressão de efeito visual. Muitas vezes é uma imagenzinha que fixa o conteúdo na nossa cabeça, então desde que eu comecei a montar as aulas eu fico brincando muito com PowerPoint, com animações, com imagens que podem trazer um pouco dessa ideia. Então eu vou chamar esse aulão de aulão da alimentação consciente, onde eu vou trazer os principais pilares ali de uma alimentação com mais presença, para a gente entender isso. Eu costumo dizer que são quatro pilares, e esses pilares a gente vai trabalhando ao longo de um processo de reeducação alimentar, que eu trabalho muito com as minhas pacientes também, e que eu vou trabalhar na jornada que eu vou explicar depois para vocês. Mas o primeiro pilar, eu diria que é o comportamento, a parte mental, porque é aqui que a gente pensa por quê? Por que que eu vou comer?
A primeira pergunta que surge qual é o motivo de eu estar me alimentando? Então, primeira parte a gente vai falar um pouquinho disso. O segundo pilar é a parte de alimentos e nutrientes. O que que eu vou comer? Se eu entendo o motivo de comer, agora eu tenho que entender o que que eu preciso comer, o que que meu corpo precisa, quais são os nutrientes, qual é o papel de cada alimento nas refeições e como combinar isso, para eu ter uma boa nutrição de corpo e saúde. Terceiro pilar é falar também de corpo, porque o corpo está muito envolvido, mas falar de como o corpo maneja os estoques de energia. Aqui que a gente vai falar sobre quanto comer. Eu já entendi o motivo de estar comendo, eu já entendi o que que eu preciso comer como nutrição, e agora eu preciso entender qual a quantidade que eu vou colocar em cada refeição, e é um processo importante da gente saber. E por fim, a gente vai falar de planejamento e organização, que é entender como fazer isso na prática. E aqui é o como. Como que eu vou comer? Como eu vou organizar a minha alimentação? Como eu vou misturar os alimentos? Como eu vou juntar todos esses conhecimentos para botar na prática da alimentação? Então, a ideia é que a gente aprenda um pouquinho de cada pilar para compilar todos esses conhecimentos. Então, falando do primeiro pilar, que é a parte comportamental, é entender esse motivo. Por que comer? Geralmente são três motivos que estão muito misturados e a gente fala primeiramente de fome, que é o primeiro motivo, é o motivo mais natural do ser humano. Por que que eu vou comer? Porque eu estou com fome. O que acontece é que muitas vezes a gente confunde a fome com a vontade de comer, a necessidade real de fome com o prazer do alimento, que é o segundo motivo que a gente tem para comer. Então, o primeiro é fome, aquela necessidade fisiológica do corpo de precisar de alimentos. Isso geralmente vem entre 2 a 4 horas depois de alguma refeição e depende do que você comeu. Tem alguns alimentos que dão mais saciedade, como proteínas, aí tem outros que dão menos, então é o tipo de coisa que a gente vai entender um pouquinho mais depois. Mas esse é um ponto, fome. Entender se é fome mesmo, ou entender se o motivo de eu estar comendo é simplesmente pelo prazer de comer. E tudo bem comer pelo prazer, a gente tem que entender que a alimentação ela é prazerosa e é loucura a gente ignorar isso, é um pouco de hipocrisia falar que não é. Então, é entender que é prazer, mas é legal a gente saber qual é o lugar do motivo. Se é por prazer, eu vou saber exatamente o que comer, eu vou entender que tipo de alimento eu estou com vontade de comer, que alimento vai me saciar e como eu vou me sentir comendo isso. E, por fim, um motivo social. Que a gente sabe, quando a gente está no meio de pessoas, sempre tem comida envolvida. Estar envolvida em um outro ambiente faz aquela alimentação afetar a gente. Tipo, se eu estou num churrasco, vem mais carne no buffet, eu vou acabar comendo mesmo sem fome. Então, o motivo de eu estar trazendo esse porquê comer é mais para trazer a consciência, para em algum momento você se perceber, por que que eu estou comendo agora? É só por prazer? Tudo bem, porque na nutrição a gente vem muito com chicotinho, eu não posso comer por prazer, eu não posso comer num ambiente social, eu tenho que fazer dieta, eu tenho que entrar em restrição, mas acho que o primeiro passo de tudo é você tomar consciência do porquê você está comendo, e aí depois a gente começa um processo de reeducação, tá? Eu entendo que eu só como por prazer, como que eu vou identificar minha fome? Quando eu realmente estou com fome, como que eu vou manejar isso de acordo com o que meu corpo está precisando? E aí tem o lado do porquê comer. Esse aqui é o porquê sim. Qual é o motivo para eu comer? E tem um motivo para eu não comer. Muitas vezes, quando a gente está pensando em alimentação, eu tenho um bolo de chocolate ali. Eu vou comer ou eu não vou comer? Aí vem duas vozes falando com a nossa cabeça. Vem o anjinho e vem o diabinho. Não, come mesmo, você só tem essa vez. E aí vem o anjinho, tipo, poxa, talvez não seja necessário. Então é ouvir essas vozes, entender o porquê sim, o porquê não, se é fome, se é prazer, se é social. E o porquê não geralmente está associado com algum desconforto que o alimento pode trazer, para a gente estar perceptível a isso. Um exemplo bem claro para mim é pão de queijo. Eu sou de família mineira, pão de queijo é uma paixão para mim, mas sempre que eu como eu sinto gases. E tem vezes que eu falo, hoje eu quero pão de queijo, eu sei que eu vou ter gases, mas eu estou abrindo mão disso, e tudo bem. Mas tem vezes que eu falo, não quero comer porque eu não quero esse desconforto relacionado a esse alimento. Então é legal a gente perceber esse lugar. Porque normalmente eu vejo que muitas vezes o único motivo que faz a gente não comer é emagrecer. Por que que eu vou deixar de comer alguma coisa? Porque eu quero emagrecer. Isso acontece muitas vezes quando a gente está no meio social, que às vezes alguém
traz alguma coisa para a gente comer, a gente, não, não, obrigada, estou de dieta, ou então não como isso. Aí a pessoa fala, mas você é magra. Muitas vezes alguém ou já falou ou já ouviu isso. E não é o único motivo para a gente não comer algo. Inclusive, eu acho que o motivo de desconforto ele é muito mais válido, porque a gente está percebendo como o alimento afeta a gente. E um outro motivo que pode fazer a gente deixar de comer um alimento, que eu considero importante, é observar a nossa relação com esse alimento. Se é uma relação compulsiva, chocolate costuma dar isso. Eu tenho chocolate em casa, eu não consigo parar de comer, eu como até acabar. E às vezes é um momento de você olhar para aquilo e falar: hoje eu não vou comer isso porque eu quero ser mais forte e eu quero vencer a compulsão e não depender desse alimento. Então é um motivo para não comer também. No fim das contas, a gente está pesando. Qual desses eu estou querendo mais? Se eu estou querendo realmente, realmente emagrecer, talvez não valha a pena eu comer só pelo prazer. Eu posso achar um prazer em algo saudável, eu posso comer um pouco menos para ter prazer, e aí vai lapidando um pouquinho das sensações. E aí, esse foi o primeiro pilar, né? A gente falar de consciência, de entender, prestar atenção. Eu acho que é muito desse processo, estar presente na hora de fazer as escolhas, mas sem aquele chicotinho de eu não posso, eu não devo e que droga que eu comi. É só coletar informação. Por que que eu comi? O que que eu senti comendo? Como que eu posso lidar com isso no momento futuro? Então, é um primeiro passo para a gente tomar a consciência. O diário ajuda muito nisso, eu vou falar mais dele no final. E aí vem o segundo pilar, que são os alimentos e nutrientes, né? O que que a gente vai comer? Se eu já sei o motivo de estar comendo, quais são os alimentos que eu deveria estar comendo? Então, o primeiro ponto é a gente pensar no alimento natural, né? O alimento como ele veio da natureza, o que a gente chama de comida de verdade. Porque esse alimento ele vai estar como a natureza fez, ele vai estar cheio de nutrientes, cheio de vitaminas e minerais, extraiu tudo isso do solo. Inclusive, quando ele é orgânico, ele extrai mais nutrientes ainda do solo, ele tem menos químicos e é ainda mais e mais nutritivo. Quanto mais natural for o alimento, mais nutritivo ele vai ser. Porque geralmente, na indústria de alimentos, isso começa a ter alguns processos de modificação desse alimento. A primeira modificação, eu estou usando o milho como exemplo, porque ele tem alguns processos. Eu tenho milho natural dentro da espiga. Esse é o in natura, é o mais nutritivo que eu consumo. Depois eu tenho o cuscuz, que é um floco de milho. Ele não é o milho natural, ele é um milho, digamos, modificado. Mas ele não muda tanta coisa. Eu só modifiquei a estrutura do milho. Eu ainda tenho muito dos nutrientes do milho, um pouco menos do que o natural, mas eu ainda tenho bastante. Então, dá para basear a alimentação nisso. Depois do modificado, eu venho para um processado. Ainda é milho, só que é um milho com bem menos nutrientes e com algumas coisas adicionadas. Então, um alimento mais processado, eu costumo chamar ele de alimento receita, que está empacotado e que está vendido mais pronto no mercado. Então, milho de micro-ondas, por exemplo, pipoca de micro-ondas é um exemplo. Ela tá cheia de gordura ali dentro, ela tem alguns aditivos para ela ficar mais tempo na prateleira, e aí já não são produtos tão nutritivos. E aí passa por isso, vem o ultraprocessado, que é o Doritos, que do milho a gente tem o mínimo do milho. Eu pego o milho, faço farinha, misturo mais e vários outros ingredientes e aditivos químicos. Então acaba que o ultraprocessado, que é a última etapa de todo o processo de alimento, eu já não tenho quase nada dos nutrientes do alimento. Então, sempre que surgir uma dúvida do que comer, pensar em todas essas etapas. Se aquele produto que você está comprando no mercado foi um produto que passou por vários processos até chegar naquele pacotinho, talvez ele não seja o melhor produto para se consumir. O que não quer dizer que ele seja proibido. Se eu tenho a opção de consumir o alimento natural e esse, vai no alimento natural que é muito mais jugo. E dentro desses alimentos nutrientes, é entender que os naturais são os mais importantes, e aqui, se a gente for parar para olhar, basicamente tudo que a gente encontra no mercado e de alimentação se baseiam nesses alimentos, só que são processos e processos desses alimentos. Eu tenho trigo, aí do trigo eu faço farinha, e da farinha eu faço biscoito, faço bolo, faço torrada, faço pão, faço um monte de coisa. Então, se eu consigo basear minha alimentação no alimento mais natural possível, eu vou estar tendo muito mais saúde. E dentro desses alimentos naturais, eu começo a dividir eles em grupos de nutrientes, que são os famosos carboidratos, são essas primeiras partes aqui dos alimentos, as proteínas e as gorduras. Eles costumam se dividir assim. Claro que eu tenho misturas. Um alimento que tem carboidrato costuma ter proteína, costuma ter um pouco de gordura. O de gordura, um pouco de proteína e assim vai. Mas eles são predominantemente esses grupos de alimentos. E qual é a ideia de eu categorizar esses alimentos nesses grupos? Por que que eu tenho que ter as proteínas? Porque cada um ele tem uma função.
A proteína é a mais importante delas. Por isso que muitas vezes a gente bate na tecla de proteína, massa muscular. Na verdade, a proteína é um tijolinho para o corpo construir não só massa muscular, mas tudo: hormônios, células, pele, unha, cabelos, DNA. É o tijolinho das paredes do corpo. Então, por isso que é importante a gente consumir proteína ao longo da alimentação. Aí a gente tem proteínas animais, das carnes, tem os laticínios e ovos, tem peixes e tem as leguminosas, que também tem um pouco de proteína vegetal. As gorduras também são um nutriente com função. Eu gosto de usar essas ferramentas como ideia, porque a gordura ela tem algumas funções específicas no corpo. Eu produzo hormônio a partir delas. A membrana das minhas células, a parede das células, ela é revestida de gordura para ela ser mais fluida. Os meus hormônios são produzidos por ela. Acho que eu já falei de hormônio. Mas outra coisa importante das gorduras é a proteção do corpo com estoques. Só que a gordura também é um nutriente de energia, só que ela é uma energia mais densa. Ela tem uma função específica no corpo. E por fim, o carboidrato é um nutriente de energia. Eu não tenho nenhuma função muito específica para o carboidrato. A proteína é um tijolo, a gordura é uma ferramenta para ir lá encaixar e arrumar as coisas, mas o carboidrato é o tipo de nutriente que ele está ali para me fornecer energia, para que eu não precise tirar energia de proteína e nem de gordura, porque elas não foram feitas para isso. Se eu tiro o carboidrato da minha alimentação, eu vou ter que mudar completamente o meu metabolismo para que eu consiga tirar energia de dois nutrientes que não são muito bem para isso. Então é aquela que começa a bagunçar o metabolismo. No fundo, todos eles são importantes, mas quando a gente pensa em emagrecimento, em manejo de quantidade, é no carboidrato que a gente costuma mexer mais. Mas vamos falar mais disso já já. E aí, no fim das contas, o que eu gosto muito de usar esses alimentos e nutrientes é analisar a cada refeição. E a gente pensa, tá, eu sei que carboidrato é para energia, proteína é para tijolinho e gordura é para células. Mas e nas refeições? Como isso se aplica? Como eu posso pensar numa refeição nesses nutrientes? Vamos pensar num café da manhã clássico do brasileiro, um pão com manteiga e café. Já pensa comigo naquele slide que eu falei dos processos, né? Do alimento natural, processado e tal. O pão, ele vem de qual alimento? Do trigo. Eu pego o trigo natural, eu transformo o trigo em farinha, e da farinha eu adiciono óleo, eu adiciono açúcar e outras coisas. Então já é um alimento que perdeu um pouco dos nutrientes, e por ele não ser integral, o fato dele ser integral quer dizer que ele tem mais nutrientes. Quando ele já não é integral, ele não tem quase nada dos nutrientes do trigo. Então o que que eu tenho aqui? Uma farinha que tem carboidrato. E a gordura? Manteiga, ok, a gordura até tem um nutriente. Se for margarina, já é um alimento muito mais processado, mas digamos que seja manteiga. Então, eu tenho farinha com gordura e o café. E aí, se o café tiver açúcar também, eu tenho farinha, gordura e açúcar de café da manhã. E aí pensa, esse não é um café da manhã muito nutritivo. Qual a distribuição desses nutrientes ao longo dessa refeição? Eu tenho praticamente carboidrato, que é um nutriente para fornecer energia, eu quase não tenho vitaminas e minerais, eu tenho um tiquinho de gordura e quase não tenho proteína. Então, com essa refeição, meu corpo só recebeu energia. E é por isso que muitas vezes o carboidrato é demonizado, porque às vezes a gente come só carboidrato e o corpo só tem energia para processar. Não tem tijolinho, não tem mais outras coisas. E aí, nesse cenário, não é pensar, ah, então tá, eu tenho que parar de comer pão e o pão não é bom. Não é que o pão não é bom, é que comer só o pão não é nutritivo. Como que eu posso manejar isso na minha alimentação? Eu pego o pão e adiciono um ovo. O que que o ovo vai ter? Proteína. E vai ter um monte de nutrientes que teriam para um pintinho crescer. Então, ótimo, tenho mais nutrientes aqui. E se eu adicionar uma fruta, eu ainda tenho mais vitaminas e minerais. Aí eu mudo a conformação dessa refeição. Eu não preciso pensar em alimentos proibidos, em alimentos muito ruins. Claro, a gente tem um pouco disso na alimentação, mas é tudo uma questão de equilíbrio e de a cada refeição você pensar em que tipo de nutrientes seu corpo está recebendo. E nisso a gente fala do segundo pilar, que foi o que comer. Eu estou passando só um resumo rápido, eu vou aprofundar muito mais esses conhecimentos e esses pilares ao longo aí da jornada, mas aqui a gente já tem um panorama geral para vocês refletirem, estou plantando a sementinha aí para a alimentação de vocês. E aí, o terceiro pilar, falando de saúde, de emagrecimento, a gente pensa em quantidade. Quanto que eu preciso comer, então? Se eu quero emagrecer, ou se eu quero ganhar massa muscular, ou se eu quero até manter meu peso? A gente usa uma balança para entender isso. É uma balança de calorias, né? É uma balança de balanço de energia do corpo, que é o que eu como e o que eu gasto.
Isso precisa estar equilibrado. Se eu quero manter, isso se equilibra. Se eu quero perder peso, eu tenho que gastar mais energia. É tipo num processo de salário mesmo. Se eu ganho um salário muito alto, vai sobrar energia. O que que eu faço com esse? Vai sobrar dinheiro. O que que eu faço com esse dinheiro? Eu guardo na poupança. O corpo é a mesma coisa. Se eu como muito e está sobrando energia, eu não estou gastando essa energia, eu vou guardar esse estoque em gordura, porque pode ser que algum dia eu precise desse estoque. Então é legal a gente estar observando como que vai ser esse manejo aí do consumo e do gasto de energia. E é entender esses dois lados. Qual é o gasto? Como que eu gasto energia? Como o meu corpo gasta isso? O primeiro, ele gasta de duas formas. O primeiro é o metabolismo, né? Eu gosto dessa ideia do tanque cheio, porque é o que o corpo precisa para ele se manter vivo, que são as engrenagens que vivem dentro do nosso corpo, as células, os órgãos, o coração para bater, ele precisa de energia, o cérebro para funcionar precisa. E uma coisa que isso é o que a gente chama de metabolismo basal. É o que eu vou gastar independente do que aconteça. Meu corpo já tem esse mínimo para gastar para me manter viva. Aí, se eu fico o dia todo deitada, eu vou gastar o mínimo. Se eu tenho mais músculos, os músculos consomem mais energia. É tipo um eletrodoméstico que fica na casa gastando energia sem estar sendo usado. O músculo faz isso. Então, em repouso, eu acabo gastando mais energia se eu tenho mais músculos, o que é ótimo. Então, a gente sempre busca um pouco de ganho de massa muscular para acelerar o metabolismo também. E a segunda coisa que faz o meu corpo gastar energia, então eu tenho esse aqui que é o gasto mínimo. Eu vou gastar isso aqui só de estar viva. Mas o meu dia tem 24 horas. Na minha rotina, eu vou movimentar esse corpo. Eu posso ficar o dia todo deitada ou o dia todo sentada trabalhando, que é o tempo que eu fico em repouso. Se eu fico o dia todo sentada, eu vou gastar o mínimo. Meu metabolismo, meu corpo está precisando de fazer trabalho. Agora, se eu for gastar movimentando, fazer um exercício, me locomover, andar até tal lugar, passear com o cachorro, subir as escadas, aí eu vou transformar essas 24 horas em um gráfico. Aí eu consigo ver quanto das minhas 24 horas eu passo me movimentando e quanto que eu passo em repouso, sendo que o movimento é tipo em laranja. Aí você vê, poxa, menos de um quarto do meu dia eu passo me movimentando de fato. E movimento não é só exercício físico, é eu tô caminhando, eu tô fazendo uma trilha, eu tô andando em tal lugar, eu tô fazendo faxina na casa. Então, todo esse tempo contabiliza um gasto de energia. E aí, se você quer um emagrecimento, é legal aumentar esse gasto de alguma forma. E aí você vai buscando formas no seu dia a dia de colocar esse gasto maior. E aí vem o lado do consumo. Então, se eu gasto mais energia, o que eu já consumia, meu corpo vai gastar. Então, é o que costuma acontecer com pessoas que começam a fazer atividade física e não mudam nada na alimentação. Eu me alimento de um jeito e aí comecei a fazer atividade física todo dia. Seu corpo tem mais gasto. E com o tanto que ele comia, esse gasto a mais está precisando ser transformado em energia. Só que a gente consegue diminuir o consumo também, né? Se eu estou gastando energia, e comecei a me exercitar e eu ainda modifico minha alimentação, aí eu consigo ter um equilíbrio e ter um emagrecimento mais eficiente. Aí a gente entra na questão do padrão alimentar. Todo mundo tem mais ou menos o seu padrão alimentar, as coisas que a gente costuma comer ali no café da manhã. Ah, eu como um pão com ovo e com isso. Costuma ter um certo padrão nas coisas que a gente vai comendo. Aí, digamos que um almoço, padrãozinho, uma salada, arroz, feijão e carne. E aí no lanche, um padrãozinho de iogurte, frutas e castanhas, e no jantar, um padrão tipo sanduíche, sanduíche de atum, por exemplo. Esse é um exemplo de padrão alimentar. E basicamente o que a dieta faz é isso: é estabelecer um padrão alimentar, porque aí você tem algo fixo para seguir, para que em algum momento que você saia, você saiba onde você está saindo. Só que isso deixa a gente muito preso. Então eu gosto de ver o padrão alimentar e analisar esse padrão de uma outra forma. Dentro dos alimentos, a gente falou ali carboidratos, proteínas, gorduras, a gente tem equivalentes. Então, dentro do grupo dos carboidratos, eu tenho uma quantidade de pão que equivale a uma quantidade de tapioca, que equivale a uma quantidade de cuscuz, e eu posso estar substituindo, sem modificar nada do meu padrão alimentar. Então, se, por exemplo, eu tomo café da manhã com pão, se eu trocar o pão por cuscuz, eu estou trocando seis por meia dúzia, teoricamente, né? São alimentos diferentes, mas em questão carboidrato e calorias é bem parecido. Então, essa é uma ideia, da gente ter essa autonomia, ter esse conhecimento para fazer trocas de alimentos dentro dos grupos, sem modificar o padrão alimentar. E entender também o que acontece quando a gente tem excessos na alimentação. Então, se no almoço, nesse dia, eu fui lá e comi um brigadeiro, eu sei que eu estou comendo alguma coisa que é acima do meu padrão alimentar.
Se no lanche eu vou lá e no mesmo dia como alguns pães de queijo, porque no trabalho teve algum aniversário, alguma coisa assim. Então eu também estou subindo meu padrão alimentar. E aí, dentro desse cenário, eu posso equilibrar. Eu posso fazer uma compensação, sabendo que no almoço eu comi um pouco mais de carboidrato e no lanche também, eu posso no jantar priorizar só a proteína e não comer o carboidrato, porque eu já comi um pouco a mais nas outras refeições. Então, essa é uma forma legal da gente estar manipulando a nossa alimentação para equilibrar e não ficar presa a uma dieta específica. Com esses conhecimentos, a gente consegue manipular. Fui numa festinha, o que eu poderia ter comido antes para equilibrar os nutrientes dentro do meu padrão alimentar? Então, acho que esse é um processo muito importante de autonomia, que depois que a gente adquire, é libertador. Pensar na alimentação dessa forma, sem ter esse alimento pode, esse alimento não pode, esse é bom, esse não é. Acho que isso é bem mais global, num panorama geral. E, por fim, falar de planejamento e organização já é um assunto um pouco. Depois de compilar todos esses conhecimentos, né, da gente entender por que comer, mentalidade, comportamento, entender fome, falar sobre os nutrientes, quais são os alimentos em cada refeição, porque cada nutriente ele tem uma combinação específica para cada momento do dia. Café da manhã é legal a gente ter mais proteína e frutas, então no almoço também é legal ter proteína, vegetais, e a gente vai entendendo essa combinação e a partir dessas combinações fazer planejamentos da refeição de acordo com a rotina. Entender o momento que o que você sente de fome, né? Entender a parte do comportamento no café da manhã ou no lanche, no almoço, o que você sente de vontade de comer. E sabendo dos alimentos que são mais saudáveis, quais deles podem ser combinados em cada refeição do dia de acordo com o lugar que eu vou estar, com a minha rotina, com o meu planejamento. Então, planejar essas refeições é um ponto interessante e dá para a gente mesmo fazer isso com esses conhecimentos. Comprar os alimentos, porque a partir do momento que você tem mais ou menos um planejamento do que você vai comer a cada refeição, dá para fazer uma lista e já deixar tudo planejado, organizar um dia da semana, organizar as compras, saber o que você precisa comprar a cada refeição e preparar, porque no próprio preparo podem ter formas mais práticas de fazer isso. Geralmente, a parte da organização e do planejamento tem vários bloqueios de rotina mesmo. E a gente vai encontrar várias formas práticas e didáticas de colocar isso no dia a dia e na alimentação. Então, esse vai ser o nosso último encontro aí de toda essa jornada. E agora, passando por todos esses processos, a gente falou por todos esses pilares, né? Eu vou já falar do diário alimentar. Peraí, que tem alguma coisa no chat. Que eu posso substituir o sete de pão e que quanto custou. Tá. Eu vou mostrar uma tabelinha que vai ter no Notion, mas isso geralmente a gente chama da lista de substituições. E tem um padrãozinho, a gente vai estabelecendo, eu já tenho isso decorado, porque eu já fiz todo o material da nutrição quando eu fazia cálculos de dieta, mas na média vai tipo assim, 2 fatias de pão equivale a mais ou menos 3 colheres de tapioca, mais ou menos 4 de cuscuz, e tem as tabelinhas que vão te dar mais ou menos essas quantidades, e aos poucos dá para ir entendendo e decorando. Mas o que eu queria repassar é nos pilares, né? Só que o computador não está deixando. Tá, só chegar aqui nos pilares de novo. Bom, a gente falou de todos eles. Eu acho que eu vou tirar aqui e vou colocar no Notion, que é o aplicativo do diário. Bom, tá aqui. Vocês devem ter acompanhado lá no Instagram, eu falando um pouco sobre os diários, falando um pouco desse meu processo com a alimentação. E isso aqui eu comecei pandemia, como eu falei, eu fazia no papel, porque eu via que dieta não era um negócio para mim. E aí eu comecei a anotar tudo e deixar numa tabela. O que foi mais diferencial do diário para mim foi visualizar a alimentação da semana inteira num lugar só. E aí eu comecei a botar cores, eu rabiscava. E aí descobri o Notion e fui fazendo isso digitalmente e fui trazendo isso para o meu método. Então, no meu acompanhamento, eu peço para os pacientes anotarem a alimentação delas, a gente tem um acompanhamento semanal, por isso que eu fiz a jornada com encontros a cada semana, porque a ideia é a gente lapidar esse processo de autoconhecimento, porque isso aqui é o que dá autonomia para vocês, né? Entenderem a alimentação de vocês. E eu sou uma facilitadora desse processo. Eu não quero ser a pessoa que te diga você tem que comer isso e aquilo. Eu quero te mostrar como você se alimenta, mostrar as dificuldades e que você entenda tudo isso para que você faça as suas escolhas, entenda, não, eu não vou comer isso
por esse motivo, porque eu não estou afim, ou porque é por compulsão, ou porque eu já comi em algum momento, eu já me permiti, eu estou bem com isso, enfim, tem várias camadas desse processo de autoconhecimento. Aqui eu vou começar a mostrar para vocês como que é o diário. Esse daqui vai ser o template que vocês vão ter disponíveis. Eu vou mandar para vocês. Eu ainda vou ver como eu vou fazer isso, mas a princípio, se vocês não receberem no Instagram, no WhatsApp, porque como eu saí divulgando o link e aí as pessoas foram entrando, minha sugestão é que se você tiver interesse e quiser esse diário, ou me manda uma mensagem no Instagram, ou me manda uma mensagem no WhatsApp, que eu mando esse link aqui e vocês vão ter acesso. A ideia é que isso aqui seja de vocês, é um template gratuito que eu monto. E como ele funciona? Aqui tem uma semana, então minha sugestão é vocês baixarem ele. Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão pegar o link, aí vai vir aqui em duplicar. Esse é um aplicativo de organização pessoal, vocês podem baixar e tal, ele é bem intuitivo. Mas aí vocês duplicam a página e aí ele vai criar uma página que vocês conseguem editar. Tem um videozinho explicativo. Peraí, que eu vou botar aqui. E aí vocês vão poder usar isso aqui. Tem um videozinho aqui embaixo explicando como funciona e o que colocar, mas a ideia é vocês anotarem as refeições de vocês. Então, café da manhã foi pão com manteiga e café. E aí vocês podem anotando as coisas que vocês forem comendo, colocar a quantidade de água que você tomou, como funcionou o intestino, se ele ficou normal, se ele ficou ressecado, se ele ficou amolecido, se fez exercício ou não. Porque a ideia é que ao final você tenha todas essas informações aqui. Esse aqui é um diáriozão que eu preencho já há um tempo e eu adoro esse processo, anotar minha alimentação, entender os meus momentos de dificuldade. Aí eu pego, coloco tudo. Vocês podem fazer isso pelo celular, que é muito mais fácil e mais intuitivo. Então, a ideia é vocês anotarem a alimentação de vocês, o que vocês comem. Pelo computador, vocês conseguem colocar cores, então dá para colocar um amarelo para alguma refeição que fugir um pouquinho do padrão, um vermelho, quando foi uma parmegiana, batata frita, quando foi comeu muito e qualquer outra coisa. Isso aqui é o meu diário. Então, vocês estão vendo aqui cerveja, vocês estão vendo um dia que eu belisquei muito, inclusive até botei aqui, um domingo compulsivo. Foi um dia que eu tive vontade de escrever as coisas que eu estava sentindo, porque era um dia que eu estava muito agoniada, ansiosa, e aí me senti compulsiva, beliscando adoidado. Então eu percebi isso, eu percebi o porquê que eu estava beliscando, porquê que eu estava ansiosa, e nos outros dias eu consegui controlar um pouco melhor minha alimentação. E aí aqui eu tenho os vermelhinhos, eu tenho os amarelinhos. Dá para monitorar também o dia que fez atividade física, intestino. Nesse outro aqui, eu tenho um pouco mais de informação dos comentários. Então, tem a parte de comentários, aí vocês podem colocar. Esse aqui, ó, por exemplo, um dia que eu fui no churrasco. Beliscando muito no churrasco, controlando um pouco, mas ainda comendo mais do que eu comeria se não fosse um ambiente social. Percebi isso porque eu estava lá, já me sentindo cheia, e ver aquela fome, o motivo emocional, o motivo social que eu falei, estava lá já cheia, mas vinha carne, as pessoas pegando, e eu, tá, comia. Então a gente vai muito no automático com a alimentação. Isso aqui traz um pouco a luz para as coisas que a gente pode observar sobre o que a gente está sentindo e tudo mais. Então é uma excelente ferramenta de autoconhecimento. Esse aqui eu percebi que eu estava com as bolinhas no meu rosto, umas inflamações assim. E aí eu olhei o meu diário, falei, poxa, o que que pode ser essas bolinhas? Aí fui olhar a alimentação da minha semana. Eu vi que tinha muito amendoim. E aí botei ele de uma cor diferente. Amendoim, amendoim, paçoca, paçoca, paçoca. E aí quando eu vi, eu falei, poxa, pode ser que seja um amendoim isso aqui. E aí no dia seguinte, não comi paçoca. Comemorei uma vitória de ter vencido, porque era uma época que estava super na pedida da paçoca. E aí não comi amendoim na semana para testar isso e vi que as bolinhas melhoraram. Então, várias informações sobre nós mesmas, sobre o nosso processo. Dá para fazer esse diário também com fotos, que é um outro formato que também dá para a gente explorar, botar as fotinhas da refeição, deixar tudo visual e ver como é. Então é muito legal quando a gente faz esse processo e tem um acompanhamento. No meu caso, eu faço esse acompanhamento individual, a gente faz semanalmente, encontros e tudo mais. Mas nesse processo aqui do diário, eu quero disponibilizar para vocês.
Então, quem quiser, me manda uma mensagem, eu vou mandar esse link do diário. E minha sugestão é vocês experimentarem por uma semana, anotar a alimentação de vocês. Só o fato de anotar já traz uma sensação de pensar sobre a nossa alimentação. Então, antes de comer, você já fica pensando: caramba, eu vou ter que anotar isso. Ou então, tipo, eu anotei já que eu comi chocolate ontem, anteontem e hoje de novo. Você vai perceber certos padrões com a alimentação que vão ajudando muito a você perceber: poxa, eu comi vários dias e hoje eu nem estava tão afim, então acho que eu vou deixar. Ou você faz um dia super bom, super legal e não quer comer nada que fuja do padrão para terminar o dia muito bem. Então, é uma ferramenta muito poderosa. Eu quero dar de presente para vocês, porque vale muito a pena. Então, testa. Minha sugestão é testar. Normalmente, eu gosto de anotar no fim do dia, pego o celularzinho, vou lá, vou anotando as coisas, lembrando. Isso é um ótimo exercício para a memória, inclusive. E a ideia é que ao longo do processo de anotação, vocês vão compilando os conhecimentos que a gente trouxe nesse aulão. Você entender, tá? Olha na semana, quantos alimentos processados eu consumi, quantas coisas muito ricas em açúcar, quantas refeições eu fiz que só tinham carboidrato, só tinha pão, só tinha biscoito. E aí, com esses conhecimentos, você vai analisando o seu diário e falando, tá, isso normalmente acontece no café da manhã, então talvez se eu colocar uma proteína no café da manhã ele melhore ou se eu trocar por um equivalente. Então, a ideia é que vocês aprendam isso e sejam livres para fazerem as modificações de vocês. Esse tipo de autonomia dá para vocês irem explorando com o diário, com o essa aula como um todo, eu acho que já deu para dar uma noção geralzinha para vocês. E a partir de semana que vem, eu vou estar fazendo uma jornada com todos esses pilares de uma forma mais aprofundada, porque a ideia é que ao final da jornada a gente vá trabalhando com os diários. Então, se vocês já quiserem explorar os diários e decidirem por semana que vem participar da jornada, vocês já vão ter boa parte de coisas ali para estar compilando, para estar analisando. Então, é meio que já um processo inicial de autoconhecimento alimentar. E aí tem isso. Quem quiser experimentar os diários por conta própria, fazer, ver se é para você, fiquem à vontade. Vocês têm aí o link, é só me pedir. E quem tiver interesse em saber mais sobre a jornada como um todo, a gente vai trabalhar ao longo de 4 semanas, então é um mês de processo. A cada semana a gente vai ter um encontro às terças-feiras nesse mesmo horário e vai estar falando sobre cada pilar. Qual a minha ideia? A primeira parte dos nossos encontros vai ter uns slides com explicações sobre os principais pilares. Então, no primeiro a gente vai falar sobre mentalidade. Inclusive, no primeiro encontro, eu quero fazer uma experiência que eu adoro fazer, que é uma espécie de meditação guiada com o alimento. E geralmente eu escolho chocolate. Então, se por acaso vocês quiserem aparecer e começar a jornada, seria legal já separar um chocolatinho para a gente fazer essa experiência na nossa semana que vem, na terça-feira. Esse vai ser o primeiro encontro. No segundo encontro, a gente vai falar sobre qualidade. E todos os encontros eu vou estar trazendo os diários. Vou estar ensinando vocês a analisar os diários de vocês, o que que vocês podem colocar e trazer essa autonomia. E vai ter um grupo, vou estar disponível para tirar dúvida. Ao final dos encontros, a gente vai estar trocando algumas ideias também. Então, é um processo de mentoria para vocês aprenderem e que vai ser em grupo. E eu vou estar aqui às terças. Então é isso. Se vocês, alguém de vocês tiver interesse, quiser saber mais sobre a jornada, me manda uma mensagem. É, eu vou estar dando desconto para quem está nesse aulão também, além do diário, vocês vão ganhar 10% de desconto aí na jornada, se vocês tiverem interesse em participar. Tá bom? Me mandem uma mensagem, peçam o link e a gente vai conversando. É, agora eu queria abrir para dúvidas, comentários, quem quiser falar alguma coisa, eu vou parar a gravação, mas eu estou aqui para vocês para a gente conversar.